Olá, vamos seguir a nossa saga aí sobre o universo das cores e agora a gente vai falar um pouquinho sobre as propriedades das cores. Bom, as cores apresentam algumas propriedades que a gente pode verificar, a gente vai falar um pouquinho delas e demonstrar algumas delas, que são matiz, saturação e luminosidade. Tá? A gente vai seguir esse modelinho, existem outros, tá? Existe matriz, saturação e brilho, matiz, intensidade e valor, matiz, saturação e intensidade, né? Mas a gente vai utilizar esse daqui. Eu coloquei ali o correspondente em inglês, né? Hue, Saturation, Lightness, né? Que é o que a gente costuma encontrar aí nos Illustrator, Photoshop da vida na versão com língua inglesa, né? Porque são palavrinhas-chave ali na manipulação de imagem, principalmente no Photoshop, né? A gente vai falar, mostrar e demonstrar daqui a pouquinho. Tá? Então a gente tem matiz, saturação e luminosidade, Hue, Saturation and Lightness, né, seus respectivos nomes em inglês. Tá? Matiz é o nome da cor, né, ou a cor pura, a cor seria em uma mistura. Né? É o nome que a gente dá para ela. Então vermelho, azul, avermelhado, laranja, amarelo, alaranjado, ou laranja amarelado, aí vai do gosto do freguês. São nomes de cor, né, referência que a gente faz, né? É diferente de tom, tá? A gente encontra alguma literatura se referindo a matiz também como tom, né? Porque é muito comum as pessoas falarem tons de vermelho, tons de azul, tons de violeta, né? Mas tom não é necessariamente isso. Tom está mais relacionado ali à saturação e luminosidade do que a matiz, tá? Quando eu falo tons de uma determinada cor, eu estou falando em graus de maior pureza, menor pureza, maior luminosidade, menor luminosidade, maior brilho, menor brilho, né? De uma única cor, tá? Então matiz e tom, pelo menos aqui não vai ser a mesma coisa, tá? A gente vai separar. Matiz é o nome que a gente dá para cor e tom são as variedades de iluminação, de saturação de uma determinada cor. A saturação, por sua vez, tem a ver com o grau de pureza da cor, né? Quanto mais pura a cor, mais saturada, logo, quanto mais saturada, mais viva a cor. Né? Uma cor menos saturada ela vai apresentar uma certa gradação de tons de cinza. Né? A gente vai ver isso aplicado também daqui a pouquinho. Né? Aqui que é uma cor menos saturada, uma cor mais saturada. E a luminosidade ele tem a ver com a questão da cor ser mais clara ou mais escura também. Então, na saturação a gente adiciona o cinza, né, um tom cinza médio, e vai reduzindo ali a saturação da cor. E a luminosidade ela tem a ver com a presença, né, uma mistura, vamos dizer assim, de preto ou de branco, né, o preto para escurecer, o branco para clarear. Tá? Então a gente tem uma cor no seu estado puro, a gente acrescenta preto para escurecer, a gente acrescenta branco para clarear essa cor. Tá? Então preto e branco tem a ver com luminosidade e o cinza tem a ver com a saturação, tá? Das cores aí. E saturação e luminosidade também tem a ver com a questão da pureza da cor. Bom, a matiz, né? Então são os nomes. Se a gente pegar o círculo cromático, a gente tem as cores que a gente viu no vídeo anterior e seus respectivos nomes. Tá? Nem sei se todos os nomes aí estão certos. Eu já vi, por exemplo, o vermelho arroxeado no lugar de violeta avermelhado, mas enfim, vamos que vamos. Seguir o baile aqui, tá? O que importa saber nesse momento é o nome que a gente dá para a cor. Matiz é o nome que a gente dá para a cor. E se a gente quiser mudar uma matiz, né, de uma determinada cor, a gente mistura com outra matiz. Então, por exemplo, vamos fazer um quadradinho aqui, vamos fazer um outro quadradinho aqui, usar aquele esqueminha do blend que a gente usou no vídeo anterior. Então, vamos pegar, por exemplo, o vermelho e vamos pegar aqui o violetinho avermelhado ou enfim, tá? E eu consigo obter uma cor aqui também misturando os dois, né? Que seria esse algo entre o violeta avermelhado e o vermelho. Seria uma outra matiz aqui também, tá? Então eu teria entre essa cor e essa cor aqui essa outra matiz, tá? Que seria o violeta avermelhado avermelhado. Vamos dar um nome para ele aqui.
tá? Que não é nem o violeta avermelhado, nem o vermelho, mas algo entre os dois aí, tá? Então isso aqui seria uma matise, porque eu misturei duas matizes aqui, originando uma nova cor da mistura dessas duas. Aqui no Photoshop a gente tem, né, dentre as diversas formas de a gente manipular uma imagem, seja para corrigir, seja até mesmo para alterar seu aspecto, a gente tem, né, a matiz e saturação, ou no Photoshop gringo, o Hue and Saturation, tá? Por isso que eu deixei ali as palavrinhas em inglês, né? Porque a gente acaba encontrando elas no Photoshop para quem tiver a versão em inglês do programa, tá? Então, o Hue Saturation ele vai mexer com essas três propriedades que a gente vem falando aqui: matiz, saturação e luminosidade, tá? Aqui, se eu for aqui na matiz, vamos lembrar que aqui a gente tem um círculo cromático, né? Que nem a gente falou no vídeo anterior, começando e acabando no vermelho, e aqui então aquelas possibilidades cromáticas primárias, secundárias e terciárias, tá? E à medida que eu for mexendo aqui na matiz, ele vai alterando, né, as cores da foto que a gente tem ali na área de trabalho aqui. Então se eu jogar mais para a direita aqui, para o azul ou para o roxo, ele vai modificando, fazendo algumas alterações na matiz, tá? E se eu jogar aqui para a esquerda é a mesma coisa, tá? Eu vou obtendo resultados diferentes aqui, né? Possibilidades até surreais aqui, né? Como um gramado magenta, por exemplo. Então a matiz é isso aqui, é o nome da cor, e conforme eu altero a matiz, aqui no matiz e saturação, eu vou alterando as cores da imagem. Eu consigo trocar ou alterar a matiz de toda a imagem, ou eu posso alterar determinadas cores aqui. Então eu posso trocar aqui alguns canais, né, de cor. Posso alterar o vermelho, que acho que aqui não vai fazer quase nenhuma diferença, porque não tem vermelho na imagem. Eu posso alterar o ciano, tá? A gente vai entender o ciano tanto na composição do céu quanto na composição aqui do verde, né? E conforme eu vou alterando aqui o céu, ele vai mexendo, né? Ele não alterou o verde porque eu tenho um canal específico para verde aqui, que aí sim a árvore vai mudando, né? A gente percebe a árvore ali, sua sombrinha vão mudando. Eu posso mexer no amarelo também e alterar a matiz do amarelo. Ele vai me dando uma outra possibilidade aqui. Então ele preserva o verde, preserva o azul. E onde tiver amarelo ele vai alterando conforme eu vou movendo a matiz aqui. Outra forma de alterar a matiz é a questão da saturação, né? E a gente pode ir acrescentando o cinza, que por sua vez vai retirando o colorido ou croma da cor, tá? Então a gente pode se referir aí ao colorido da cor, a presença maior ou menor da matiz aí como croma, né? Então à medida que a gente vai aumentando aqui a presença do cinza na cor, né, esse croma vai se reduzindo, né, embora ele mantenha a mistura. Então a gente percebe, por exemplo, que o laranja, né, que é a mistura do amarelo com o vermelho, ele se preserva, porém o colorido vai sumindo à medida que o cinza vai se apresentando. Se a gente observar aqui no Illustrator, né, vamos pegar aqui o laranja, que foi a cor que a gente se referiu, tá? Então se eu clicar na cor laranja aqui, ele vai mostrar a composição dela em CMYK, tá? Porque o meu documento aqui está no padrãozinho CMYK. Então eu vou ter 35% de magenta e 85% de amarelo na composição desse laranja aqui, tá? E nada aqui de preto, tá? À medida que eu for acrescentando na escalinha de cinza, então como que ele vai se tornando cinza? Eu acrescento um pouco de preto, mas eu também vou diminuindo aqui a presença do magenta e do amarelo. Então de 35 ele caiu para 31 de magenta, de 85 para 75 de amarelo, e foi acrescentado aqui 6,67% de preto. Se eu for para o próximo tom aqui, menos saturado, então ele já caiu de 31 para 27, de 75 para 66% aqui de magenta e amarelo respectivamente, e aumentou um pouco o preto de 6 para 13%, tá? Então à medida que a gente vai dessaturando a cor, a gente vai acrescentando tons de cinza médio e diminuindo a quantidade de croma ou do colorido aqui ou da cor, embora a mistura ainda se prevaleça, né? A mistura continua, mas o cromo, o colorido vai se degradando
aqui em relação ao cinza. Aqui no Photoshop também a gente consegue fazer uma correção de imagem. De repente uma imagem que está com muito brilho, a gente pode tirar um pouco a saturação. Uma imagem que está com pouco brilho, a gente pode tentar deixar essa não brilho, mas a cor mais apagada. A gente pode tentar deixar a cor mais viva, né, aumentando um pouquinho a saturação. Então, se eu diminuir a saturação, a imagem vai ficando um pouco mais opaca, né? Até realmente eu conseguir chegar aqui num tom de cinza. Esqueci de mudar o canal aqui, vamos para o principal. Tá? Eu vou diminuindo aqui, né? O croma, o colorido vai sumindo, ó. Né? Parece que a tinta vai ficando meio gasta, meio envelhecida aqui, se aproximando do cinza até chegar numa escala total aqui de preto e branco, né? Com tons de cinza. Eu consigo fazer a mesma coisa aqui nas cores. Vamos pegar o amarelo, que é essa parte aqui da grama aqui do chão, né? Eu consigo dessaturar, né? Então posso deixar esse chão um pouco mais acinzentado, por exemplo, né? Permanecendo aqui o azul e o verde, né? Ou eu posso alterar o verde para a árvore ficar um pouquinho mais cinzenta, né? Ela some aqui em termos de croma, né? Tendo mais ênfase visual aqui, né? O chão, aqui a grama e o céu, né? Eu posso tirar também do céu, aqui por meio dos azuis, né? Deixando o céu mais acinzentado. Posso deixar mais vivo, né? Também aumentando aqui a saturação, né? Então depende aí da intenção, da correção, da alteração da foto que a gente quer, que efeito que a gente quer, tá? Mas a saturação então é a presença ou ausência de cinza. Quanto menos cinza, mais pura a cor, né? E aqui no Photoshop a gente consegue corrigir a saturação também, diminuindo ou aumentando, para obter certos efeitos. Além das correções, a gente pode conseguir certos efeitos aqui de luminosidade, de intensidade de cor. Tá? Então a saturação ela tem muito a ver com a intensidade, né? Com a cor mais viva ou menos viva, mais intensa ou menos intensa. Então a gente tem aqui a mesma foto com as cores menos intensas e a mesma foto com as cores muito mais intensas, porque eu estou aumentando a saturação aqui da imagem, tá? Deixando ela mais viva via Photoshop. E a gente pode alterar também a matiz, acrescentando luz ou subtraindo luz, né? Então eu vou subtraindo luz à medida que eu vou acrescentando preto, eu vou adicionando luz à medida que eu vou acrescentando branco, né? Aqui nas duas, aqui sempre no comecinho de cada disco a gente tem a matiz, que é a cor pura, né? Aqui eu vou escurecendo, então tem 10% de preto, 20% de preto, 30% de preto aqui, à medida que eu vou escurecendo. E no caso da cor, eu vou ter aqui 10% de branco, 20% de branco, 30% de branco. E aqui a gente vai conseguindo clarear a cor ou escurecer a cor de acordo com a intenção. Aqui no Illustrator a gente consegue perceber essa diferença, né, da saturação para o escurecimento da cor, né? Então veja que eu vou pegar o vermelho, que está na sua matriz pura. Eu clico no vermelho, 100% de magenta, 100% de ciano. Tá? Quando eu clico no primeiro tom mais escuro, é a mesma composição na mesma quantidade de cor, porém acrescentando um pouquinho mais de preto. Então 10%, 20%, 30%, porém a mistura ela permanece, o croma permanece. Aqui, o que vai acontecendo aqui é mudando a intensidade. Já por sua vez aqui no branco, né, eu clico aqui, eu tenho também a cor pura, 100% de ciano, 100% de magenta, para ter aqui o vermelho. E conforme eu vou avançando nos graus, veja que eu não tenho branco para misturar. No ciano a gente não mistura. No semic a gente não mistura, não acrescenta o branco como a gente acrescenta o preto. Aqui lembra que é a cor subtrativa, então a gente vai tirando menos cor do espectro branco. Tá? E como é que eu vou tirando menos cor? Reduzindo a carga de magenta e de ciano. Tá? Então, aqui para eu ter 10% de branco, na verdade eu vou tirar 10% de magenta, 10% de amarelo. Para eu ter 30% de branco na composição, eu vou tirar 30% de magenta, 30% de ciano. Tá? E assim a gente vai sucessivamente. Para cada faixa mais clara, eu vou diminuindo o valor da porcentagem, lembrando que tudo zero aqui me leva ao branco, né? Então eu vou diminuindo a porcentagem de amarelo e de magenta para conseguir tons mais claros de vermelho. Tá? Então dessa forma a gente consegue alterar a matiz, né? Ou misturando com uma outra matiz, ou
acrescentando cinza, como é o caso da saturação, ou adicionando preto ou diminuindo a porcentagem aqui, no caso do CMYK, ou subtraindo luz no processo RGB, né, ou acrescentando luz aqui na RGB. Tá? Então, no processo CMYK eu acrescento preto por meio do K, né, que é a cor-chave que a gente falou no outro vídeo, e aqui no processo CMYK eu vou diminuindo a quantidade de cor para obter tons mais claros. Aqui no Photoshop, né, então a gente tem aqui a luminosidade, o lightness, né, que a gente vai aqui acrescentando, né, preto diminuindo a luz, né, que eu estou tirando luz, né, e aqui eu estou acrescentando luz, né, então veja que aqui vai ficando mais claro, mais claro, mais claro em todos os canais. Eu posso fazer a mesma coisa, né, em canais específicos, por exemplo, com amarelo. Posso diminuir aqui, deixar essa grama um pouco mais escurinha. Posso deixar essa grama mais parecendo uma neve aqui, à medida que eu vou clareando, né? Eu posso trocar o céu também. Então vamos aqui nos azuis. E eu vou deixando aqui o céu um pouco mais escuro, um pouco mais claro aqui, né? Posso diminuir tudo no azul e também no ciano, que compõe o azul, né? Para ter esse aspecto meio de chuva aqui, né? E se eu for no verde também eu posso diminuir um pouquinho. Opa, no verde não, vamos no amarelo aqui. Tá mais a presença aqui da grama, a gente consegue ter então um aspecto aí de tempo fechando aqui, né? Apenas mexendo com saturação, luminosidade e matiz. Aqui nesse caso especificamente com a luminosidade, tá? Mas a gente pode misturar, a gente pode aumentar um pouco a saturação, diminuir mais a saturação, alterar um pouco a matiz, né? Dependendo do que a gente quer criar aqui. Mas seja como for, luminosidade, né? Então a gente vai acrescentando o preto ou vai reduzindo a luz para ter a cor mais escura. A gente vai acrescentando luz, acrescentando branco para ter as cores mais claras. Aqui no Photoshop especificamente consigo fazer isso na imagem como um todo, ou afetando canais específicos de cor aqui. Essa é a ideia da demonstração no Photoshop aqui, do recurso de ajuste de matiz e saturação, tá? E a cor totalmente desaturada seria isso daqui, né? Seria a ausência total do chroma, e a gente teria o azul, o amarelo, o verde em seus respectivos tons de cinza, né, na escala entre preto e branco aí. Então, numa versão preto e branco dessa imagem seria mais ou menos isso. O azul equivaleria àqueles tons de cinza, o verde a esses tons de cinza, né, o amarelo aqui da grama a esses tons de cinza também. Tá? Então, dessaturar, quando a gente desatura totalmente, a gente elimina todo o croma, deixando suas quantidades respectivas de cinza na imagem. Ainda na perspectiva de luz, né, ou de acrescentar o branco, à medida que a gente vai clareando as cores aqui do círculo, a gente vai obtendo o que a gente conhece aí por tons pastel, que são aquelas cores mais claras que a gente vê principalmente em relação aí a vestuário ou decoração infantil, né, muito comum nessa área, né? Então, as cores pastel, os tons pastel, são tons de cor com bastante branco, né, ou com bastante luminosidade. A gente se refere, né, a essa característica de cores pastel devido a que é um giz, um tipo de giz utilizado aí nas artes visuais, que tem, né, em sua paleta assim, tons bastante claros, e também costuma ser associado aí com cores que são mais calmantes, justamente por serem bastante claras, né? Por isso a associação aí à decoração de ambientes ou vestuário infantil, porque são cores pouco estimulantes, né, no sentido de intensidade. E a gente tem aplicação de cores pastéis em diversos segmentos, né? Então a gente tem aqui em doce, decoração infantil, decoração de interiores, embalagem, papel de parede e outras possibilidades.